De vocês já sonharam em ser as super-heroínas que vocês tinham quando criança? Vamos lá, gente. Todo mundo tinha um super-herói ou uma super-heroína que você olhava e falava, nossa, ela é demais. Tinha, todo mundo tinha, né? Então vamos falar sobre isso um pouquinho? Gleice, estou amando a sua presença. Gente, aquela é a Gleice. A Gleice e eu somos amigas há mais de 30 anos. Não vou falar só 30 anos, deixa o resto para lá. E a gente morava no mesmo prédio em Goiânia. E quando a gente, acho que eu tinha 11, 12, acho que eu tinha uns 11 por aí. A Gleice veio com a família para Brasília, a gente trocou cartas durante um tempo, mas depois a gente se perdeu no mundo assim, né? E Facebook colocou a gente de volta. E um dia eu mandei uma mensagem para ela, falei, cara, você é aquela que morava no endereço tal, não sei o quê. E demorou um tempo, porque eu tinha mandado pelo Face da minha mãe. E aí, esse final do ano passado, eu consegui fazer contato com ela e a gente tem tentado se encontrar desde então. E um dia eu saí para tomar café e eu encontrei com ela na rua. E ela falou, não, deixa eu cumprimentar aqui, porque senão eu falei, gente, eu não acredito. Então, são mais de 30 anos. Muito legal, estou muito feliz. E por que eu também falei da Gleice? Porque eu acho que ela vai lembrar que eu andava com umas roupas assim, meio... E quando eu era criança, minhas amigas na escola e eu, assim, a gente disputava para saber quem era a Mulher Maravilha. Porque todas as meninas queriam ser a Mulher Maravilha. E aí, quando não sobrava Mulher Maravilha para mim, eu falava que eu queria ser Mulher Aranha. Que era diferente, assim, ninguém era Mulher Aranha, né? Aí, mas por que isso, assim? Eu assisti aquele desenho que passava da Liga da Justiça. Quem lembra? Mais de 30 e algumas coisas lembra da Liga da Justiça. Não é essa Liga da Justiça moderna, tá, gente? É um desenho nada 3D, assim, que tem hoje. Mas o que me chamava mesmo a atenção era um seriado que passava no SBT, na época que o SBT nem tinha lá em Goiânia ainda. E eu ia para São Paulo ver minha família, a família da minha mãe, e eu ficava louca para chegar lá, porque tinha o seriado da Mulher Maravilha. E o seriado na época era com a Linda Carter. Tata? Cadê a Tata? Thaís? A bichinha, a hora que ela sai, eu chamo. E aí a gente tem alguns dos super-heróis, né? Das super-heroínas. Quem gostava da She-Ra? Quem nunca levantou aquela espada dizendo pelos poderes de Grace com alguma coisa parecida? E então, assim, a minha favorita, na verdade, era a Linda Carter. Ela era linda, gente. Imagina isso num conceito de uma criança. E eu tinha, sei lá, uns 5 anos, talvez, e eu olhava para a televisão assim, eu falava, gente, ela é tão linda. E, obviamente, eu queria ser como ela. Esses olhos azuis não rolou, né? Então, não deu certo o negócio. Mas, eis que a pessoa tem que ter muita coragem para mostrar isso aqui, viu? A Gleice com certeza lembra. E, gente, eu tinha uns 4 anos, talvez 5 nessa idade. Mas eu andava por isso aí, para onde eu ia, enfim, né? Mas e por que a gente está falando de super-heróis e super-heroínas? Se você teve um super-herói também, não tem problema não, tá tudo certo. Então, por que a gente está falando disso? Porque a construção do super-herói, ela é muito igual, muito, muito igual às nossas próprias vidas. Então, quando a gente para pensar, por que se assemelha tanto ao que a gente vive todos os dias, né? Eu estava lendo um livro, e nesse livro ele fala sobre um autor, ele é americano, já faleceu há muitos anos, e o nome dele é John Campbell. E John Campbell, ele escreveu um livro que chama O Herói de Muitas Faces, ou das Muitas Faces, eu não sei como está na tradução correta. E nesse livro, ele fala do que ele chama de monomito. Eu não sei se psicólogos, sociólogos aqui, alguém vai saber. O monomito, nesse estudo que ele fez,
ele fala que todos os heróis, de vários mitos, várias culturas, todos eles têm algo em comum, que é a trajetória deles. E eles andam num ciclo. O ciclo do herói, ou a jornada do herói, como ele fala, ela passa por 12 etapas. A gente vai passar por elas rapidinho. Tatá, coloca lá, por favor. Pode ir o primeiro. Não está funcionando? Ok. Tá, depois, vê se consegue... Enquanto a Thaís vai colocando ali, é o seguinte, a jornada do herói, ela tem 12 etapas. Primeiro é a situação atual, o status quo, né? Depois desse, ele é chamado para uma nova aventura. No terceiro, ele recebe uma ajuda. Depois vem a partida. Depois os testes, a abordagem, a crise. Vamos lá. Chamado a aventura, a ajuda, a partida, os testes, a abordagem, a crise, a recompensa, o desfecho, o retorno, a nova vida, a resolução. E aí vai começar tudo de novo. Tá, vamos lá. O que isso significa? Vamos pegar um personagem qualquer, imagine um herói, que ele tem alguma coisa que você possa se lembrar. A história dele começa, ele está lá no lugarzinho dele, na terra dele, vendo aquilo lá que ele está vivendo. Então ele é levado para uma aventura. Nessa aventura, ele tem um chamado. Ele é chamado para fazer algo, ele quer viver aquilo. E ele recebe uma ajuda, geralmente de alguém mais velho, de um ser, né, que não pode ser visto, ou alguém que já morreu, ou alguma coisa assim. É o que acontece com o herói. Então ele tem a ajuda, e então ele parte para a aventura que ele vai enfrentar. Nessa aventura, ele começa a receber testes para que o caráter dele e toda a capacidade que ele tem seja testada. E aí ele vem com uma abordagem que ele começa a entender o que está acontecendo. E ele chega na crise, que é aquela hora que a gente acha que o herói vai morrer. Às vezes o herói morre, né? Estava até vendo um vídeo falando sobre isso, é bem interessante que às vezes o herói morre, ele ressuscita mais forte, mais valente, diferente e tal. Quando ele ressuscita, quando ele ressurge, ele adquire uma recompensa. Às vezes é um poder, às vezes é algo novo, alguma coisa, uma estrutura nova. E aí ele vai para o desfecho, que ele consegue vencer, ele consegue fazer tudo. E ele retorna para onde ele estava antes. E ele começa uma nova vida. Nessa nova vida, ele tem uma nova perspectiva a respeito de quem ele é. Então ele volta para uma nova situação atual. E aí a gente vê os episódios que tem segundo capítulo, terceiro filme, quinto filme, e em princípio vai. Mas assim, o que isso tem a ver com ser forte? Tudo. O que isso tem a ver com a gente? Absolutamente tudo. Eu vou dar um exemplo da minha vida que talvez fique mais fácil para vocês entenderem. Quando eu tinha 24 anos, e essa era a minha situação atual, pode colocar lá, Tatá. E essa era a minha situação atual. Eu estava mal, eu estava depressiva, eu olhava para as coisas e achava que não tinha mais motivos, assim. E eu estava, na verdade, sem perspectivas. E eu falei, cara, eu vou embora para Brasília. Falei com meus chefes, falei com a minha mãe, falei, tô indo. E aí eu assumi a aventura e vim para cá sozinha. E eu tive a ajuda, na época, da minha mãe, meu padrasto me deram um suporte, meu chefe aceitou a transferência para vir para cá. E depois que eu cheguei aqui, aconteceram várias coisas, então, não vou entrar em detalhes, né? Mas assim, aconteceram várias coisas. Eu passei por coisas ótimas, mas eu passei por coisas muito difíceis. Então, quando eu estava aqui, isso já foi em 2002, eu estava com 26, eu acho. Eu perdi o emprego que eu tinha, eu tive que sair do apartamento que eu morava. Eu cheguei numa situação financeira muito difícil, em que eu ia para a faculdade e na faculdade eu tinha que escolher o que eu ia comer à noite, se ia ser um pão de queijo, que custava R$1, ou se eu tivesse grana, era um enroladinho de R$1,20, porque 20 centavos realmente faziam diferença para mim. E
nessa época eu tive que pegar assistência para poder pagar a faculdade, foi bem difícil. E, enfim, a gente passa pela crise, mas vem a recompensa. E depois de um tempo, eu consegui melhorar no meu trabalho. Na época que eu estava fazendo, quando eu entrei, eu estava fazendo um estágio. Eu lembro que o estágio custava o valor do estágio que eu recebia era R$450 e a faculdade custava 520. Então eu já entrava no negativo de cara todo mês. Mas eu consegui um emprego melhor e tudo. E aí a gente vê onde é que começa a recompensa. Então eu comecei a trabalhar no outro lugar. Eu tive a ajuda de outras pessoas para voltar da faculdade de ônibus ou de carro. Eu consegui terminar a faculdade. Eu terminei a faculdade sem nenhum custo, consegui pagar minha formatura, com direito a baile, a tudo, porque eu queria que aquilo fosse um marco na minha vida e na minha família. E a gente volta depois disso tudo, a gente volta para a nova vida, uma nova perspectiva. Então, eu aprendi coisas durante esse tempo, eu aprendi valores de coisas que eu não tinha antes. E a gente volta para uma situação atual, que é uma situação nova. Agora, vocês podem pensar em qual é a situação de vocês. Pensem em alguma coisa que vocês viveram, pode ser qualquer coisa. Vocês vão ver que o ciclo é o mesmo. A gente passa por esse ciclo, a gente sai de um lugar, passa por uma crise e a gente volta, a gente passa por aquilo e volta para um estado novo e ali a gente começa tudo de novo. Tem gente que acha que esse negócio não acaba nunca, né? Você está sempre, mas está sempre. Porque a gente está evoluindo, todo o tempo a gente está evoluindo. E, bom, mas por que eu contei isso? Porque essa é a minha jornada, foi algo que aconteceu comigo. E a minha pergunta é, qual é a sua jornada? O que aconteceu com você? Aonde foi que você sentiu a crise? Como que você saiu da crise? Quando a gente fala com as pessoas e a gente ouve histórias, a gente tende a olhar para a situação e achar que, você vê a pessoa emagreceu, a pastora Anis Bene, por exemplo, que ela deu testemunho aqui. Ela fala assim, eu emagreci 32 quilos. A gente olha para o resultado, mas a gente não olha para o processo. A gente não passa pelo fracasso. E, ao contrário do que muitas vezes a gente pensa, o fracasso é extremamente importante para que a gente alcance a vitória. Vocês concordam? Porque, no exemplo do super-herói, o super-herói, ele necessariamente passa pelo fracasso para que ele possa receber esse superpoder, para que ele possa saber como passar por isso, cruzar isso, aprender aquilo. E com a gente é a mesma coisa. A gente passa por um processo, a gente sai daquilo e a gente aprende algo. Então, o fracasso é importante e a gente precisa aprender a valorizar isso. Não é ficar no fracasso, tá, gente? É só entender que é um processo, que as coisas elas têm uma dinâmica para acontecer na vida da gente. E como que a gente pode olhar para isso assim? Nós temos duas perspectivas, uma vez que a gente está vivenciando uma situação, e seja ela qual for. A gente veste a capa reluzente da heroína, certo? Ou a gente veste a capa da vítima, a capa da coitada, a capa da abandonada. A gente pode dar nomes, eu tenho certeza que estão popando aí dentro da cabeça de vocês adjetivos de coisas que a gente deixou passar. Da desempregada, da frustrada. Até onde? Até quando a gente vai carregar essa capa? Porque nós temos duas opções. Ou você fica com ela, ou você tira. E quando a gente tem a coragem de tirar essa capa, a gente tem que lembrar quem pode nos ajudar. Naquele ciclo, a gente tem uma ajuda. A nossa ajuda vem do alto. A nossa ajuda, a gente olha para cima e sabe que vem dele. Mas a execução dessa trajetória é nossa. A gente não pode ficar esperando que as coisas, literalmente caiam na frente da gente, porque você tem medo de assumir algo, porque você tem medo de cruzar algo, porque você tem medo de viver algo. Eu lembro que quando eu estava namorando com o apóstolo,
Estou sendo sincera como você falou. Foi, acho que, uma das coisas mais difíceis que eu já enfrentei na vida. Porque as pessoas olham para você e as pessoas percebem você de um jeito que muitas vezes não é quem você é. E você começa a se questionar se você realmente é quem você é. Quando você consegue passar por isso, que você olha e fala, cara, Deus, se eu tiver que passar por isso mesmo, faz alguma coisa aqui dentro, porque sozinho não dá não. E eu várias vezes falei com Deus sobre isso. Várias vezes. E chegou uma hora que eu falei, ok, vamos nessa. E aí você tem que se encher de toda a coragem que você tem. Você tem que se encher de toda a valentia que você tem. Para olhar e falar, eu posso viver isso, porque Deus colocou isso no meu coração. Porque isso é algo que eu quero e eu vou adiante. Vocês estão entendendo? A gente precisa ir adiante. Ainda que as pessoas olhem, ainda que as pessoas julguem, ainda que você não tenha coragem. Essa coragem não é algo que ela está lá dentro de você esperando e aí um dia você fala, hoje eu vou usar. Cara, a coragem é um negócio que ela cresce dentro de você. Ela amadurece dentro de você. Quando você dá pequenos passos, um passo após o outro, um dia que você acorda e fala, hoje eu consigo vencer. Ou você acorda e fala, hoje está difícil. Mas você olha e você sabe que é um passo na frente do outro, é um dia após o outro. É isso que nos faz ter coragem. A gente só descobre a força que a gente tem quando a gente precisa dela. Alguém tem medo de barata aqui? Aliás, tem alguém que não tem medo de barata aqui? Não é? Quando a gente pensa assim... Nessa fase muito difícil, eu morava numa kitnet na 116. E tinha a torteria de Lorenza no primeiro andar, e eu morava no subsolo. Tinha a torteria de Lorenza no primeiro andar. Perto de onde eu morava, tinha um restaurante, tinha uma outra coisa do outro lado. Era um depósito, gente. Eu morei num depósito. Parte da área que eu morava era a mudança da minha mãe e a minha, que estava toda ali empilhada. E o outro lado era o quarto que eu dormia. E é engraçado que nessas horas você lembra que Deus está contigo mesmo quando você não está com Ele. Eu acho que nesse processo todo, eu acho que eu ganhei uma recompensa que era uma super audição. E eu estava dormindo. E eu ouvia baratas andando dentro do quarto. Eu não sei se é porque meus sensores estavam todos ligados. E, obviamente, eu morria de medo. Eu tinha em casa, né, um Baygon, em casos de urgência. E, gente, um dia apareceu uma em cima da minha cama, no meio da madrugada. E eu gritava enlouquecida. Aí chega aquela hora que você já gritou tudo, você já subiu na cama, você já desceu da cama, subiu na parede, aí eu falei, é o seguinte, alguém vai sair morto aqui e não sou eu. Era eu ou ela. E assim, não ia sair no meio da madrugada numa barata, né? Então, venci a barata naquele dia e outras depois dela. Porque eu descobri que essa força estava comigo. Eu estou falando de uma coisa boba, mas é porque são coisas pequenas que nos traz a ideia daquilo que nos dá esperança. E como é que a gente dá a volta por cima de todo esse processo? E aqui é que a coisa aperta. Quando a gente está lá no buraco, lá com a cara no chão, que você está ali tendo certeza que o mundo morreu, que você não tem mais esperança, não existe mais nenhum homem nesta terra. Não é mais nada. Algo acontece. Algo acontece. E aí a gente pergunta, e agora? Qual que é a história verdadeira? Como as coisas realmente aconteceram? Porque, sejamos sinceros, nas nossas histórias, a gente sempre é vítima ou a gente sempre é boazona. Né? Quando você dá o pé na bunda do cara, você conta toda a história como se fosse. Eu até gostava dele, mas tudo bem assim.
né? Ou então você passa por aquele período aqui todo. Mas a verdade é que a gente tem que olhar para a história como a história realmente aconteceu, para que a gente possa ver a verdade da história. Quantas vezes antes ele te deu todos os sinais de que não era aquilo? Ou quantas vezes você deu todos os sinais de que não era aquilo? Quantas vezes as coisas foram acontecendo e você realmente tomou parte daquilo? Você realmente sofreu? O que você fez depois que você aprendeu? O que aconteceu depois disso? A história, a gente tem que olhar para ela como ela realmente é. E a gente tem que olhar para os sentimentos da gente e reconhecer o sentimento. Perda, luto, deu nome, traição, rejeição. Assim, quem me conhece mais de perto sabe que eu sou bem dramática. Sabe? E eu lembro que em certas situações, assim, e hoje eu também ainda sou assim, existem momentos em que, se eu estou chorando, cara, eu quero sentir essa dor. Dá licença? O choro é meu? Vou ficar enrugada se eu quiser? A gente precisa sentir as coisas. A gente precisa olhar para o sentimento e falar, eu estou triste mesmo, e tudo bem estar triste. Tudo bem estar com raiva, tudo bem estar feliz, tudo bem estar amando, vendo borboletas. Está tudo certo. Desde que você saiba que isso é passageiro. Desde que você entenda que essa é uma emoção. Quando a gente começa a esconder as emoções que a gente tem, a gente começa a colocar no cérebro informações de que aquela área no cérebro, ela tem que meio que deixar de ser, meio que tem que ser isolada, esquecida. Só que quando você esconde sentimentos ruins, o teu cérebro, onde processa a parte boa da história, continua a mesma coisa. Débora, você que é psicóloga, corrija-me. Mas o cérebro da gente, se você adormece um lado, vai adormecer tudo. Então, quando você deita em cima do seu braço à noite, você acorda com aquele braço que parece que tem 2 quilos, o teu cotovelo está junto com a tua mão, teu antebraço, e você tenta virar. Já deu algum tapa assim com... É a mesma coisa, todo o membro está adormecido. E com os sentimentos da gente é a mesma coisa. Se a gente começa a esconder os sentimentos ruins, ou esconder os sentimentos bons, daqui a pouco aquilo ali não tem mais. Você está entendendo? A gente precisa passar por isso, a gente precisa sentir as coisas. E a gente precisa reconhecer a história como ela realmente aconteceu. Para que você possa olhar e falar, ok, eu vou superar isso. Eu consigo superar isso. Porque, ok, aquele cara foi um idiota comigo, mas eu não sou assim. E os meus sentimentos, independente do que aconteceu comigo, vão continuar sendo os meus sentimentos, independente do que aconteceu nessa história. Mas você vai viver a história de novo da mesma forma? Aí é que vem a situação atual. Que a gente precisa viver a situação de uma nova maneira, com uma nova realidade, com um novo aprendizado. Então, a gente precisa conhecer essa história. Eu falei de relacionamentos aqui porque somos mulheres, muitas aqui estão solteiras ou já passaram por relacionamentos assim, sabe? Mas tem tanta coisa, gente, que está no ponto da crise. Tem tanta coisa. Tem mulheres, eu vou falar de mulheres porque a grande maioria da gente aqui, né? Mas tem mulheres que têm problemas com a maternidade. Seja porque, como Shayla estava falando essa semana, 2 crianças doentes, ela, cara, não tenho tempo. E o tempo que eu tenho, eu só quero deitar, esticar as pernas e dormir. Tem mulheres que não aceitam a maternidade. Isso é uma crise. Tem mulheres que são loucas para ter filhos e não podem. Tem mulheres que passaram por abortos. Acontece tanta coisa. Tem gente que está desempregada. Tem gente que está em empregos horríveis e simplesmente decide não sair deles. Tem gente que tem chefes tiranos, chefes opressores. Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Tem lutos, traumas, abusos físicos e emocionais.
de pais, maridos, namorados. Existem pontos de crise que elas são reais. E deixa só eu explicar uma coisa. Existem traumas e existem lutos. O luto, ele pode ser uma coisa... Às vezes a gente passa pelo processo do luto, ele pode ser alguma coisa muito simples, como você perdeu um brinco que você amava. Você perdeu aquilo, você não vai ter aquilo de volta. É um processo simples. Mas existem processos de luto e de trauma que a pessoa não consegue sair dali. Ela está numa situação que ela simplesmente não consegue dar o passo para frente. Se esse é seu caso, se isso é o caso que você conhece de alguém que você conheça, essa pessoa precisa de ajuda profissional. Ela precisa de ajuda. É óbvio que a gente vai orar por eles, que a gente vai, né, ter sempre as pessoas, vamos profetizar a Deus na vida delas, mas existem momentos que você precisa de ajuda para sair desse lugar. E depois que você... Vamos lá, só para... A gente reconheceu a história, a gente foi sincero com o que realmente aconteceu. Chega a hora da revolução. E essa hora é a hora mais legal. Eu vou falar de novo sobre relacionamento, porque, para mim, assim, é a coisa, eu acho, talvez a mais característica da gente. Eu não sei vocês, eu sei que a Thaís é assim também, porque a gente já conversou várias vezes. Mas eu lembro que eu terminava um namoro, ou terminava um namoro comigo, e vinha aquela deprê. Gente, no meu processo, eu entrava dentro dos livros e lá eu ficava. Eu lia 1, 2, 3 livros, era o meu processo de cura. Eu literalmente saía, né? Mas depois que passava, eu não queria nem saber. Eu olhava para a pessoa e falava, beleza? Mas depois que você passa por esse processo, você se sente mais forte. Você se sente mais bonita. Quem concorda? Não é? Mas não foi porque você terminou o namoro. Foi porque você olhou para você. Foi porque você viu você nessa história. Porque antes você olhava para ele e via o cara que foi embora com as malas, com os sentimentos, com as emoções, com as esperanças. Mas agora você olha para dentro. E você começa a falar, cara, essa mulher é bonita. Você olha no espelho, fala, hoje eu estou bem. A gente sabe o dia que a gente está bem. A gente sabe o dia que a gente está bem, mas a gente sabe o dia que a gente está bem. Não é? E quando a gente começa a andar por esse processo, a gente cria uma revolução dentro da gente. A gente passa por uma revolução. E quando a gente se revoluciona, a gente revoluciona todo mundo que está à nossa volta. Nossos pais percebem, nossos maridos percebem, nossos chefes percebem, todo mundo percebe. E é nesse momento em que você começa a impactar o que está para fora. É nesse momento que você começa a ver os sonhos, os talentos, aquilo que você tem dentro de você, aquilo que você tem de melhor, sair. E aí você consegue olhar para alguém e dar um abraço, você consegue para alguém e dar um sorriso, você consegue com uma amiga, você consegue, sei lá, falar com ela, saber como é que ela está, o que ela está vivendo, e você fala, olha, deixa eu te contar a minha história. Aconteceu isso assim, assim comigo, eu passei por isso assim, assim, assado, e você... Vocês entendem? A gente vai servindo de apoio umas para as outras. Tem uma frase, Tatá, você pode colocar aí para mim? Eu achei sensacional. Há uma enorme diferença entre o que pensamos sobre o fracasso e o que pensamos sobre as pessoas e as organizações corajosas o suficiente para compartilhar suas falhas no intuito de estimular o aprendizado e o crescimento. Por que eu gostei disso? Nesse livro que eu li, que fala sobre a jornada do herói, é um livro da Brené Brown. Vocês vão ver que tem muita coisa que eu falei aqui que realmente eu inspirei do livro. E nesse livro, ela fala de uma empresa que chama Fail Forward, que é como passasse a falha, explicar o que é a falha, né? E nessa empresa, é uma ONG, na verdade, e eles fazem relatórios anuais contando como é o processo de fracasso das empresas. Então, eles chegaram em um ano na conferência que teve, acho que foi na Noruega, se eu não me engano, e eles apresentaram o que tinha acontecido com a empresa para várias pessoas que tinham ONGs e empresas que tinham falido. E aí eles falavam assim, olha, a característica da nossa empresa, a gente sentiu assim, assim, assado, a gente se viu assim, assim, assim.
E quando as pessoas que estavam ouviram as histórias, a percepção delas a respeito do que aconteceu era completamente diferente. Então, assim, quando eu estava passando por aquilo que eu falei, e eu não contei o processo todo, porque não tem como, mas quando eu estava lá, eu sentia falta de esperança, eu achava que não tinha jeito, eu achava que eu ia viver aquilo, eu não sabia para onde eu ia, eu não sabia o que ia acontecer, eu me sentia fracassada, me sentia várias coisas. Mas, de repente, do jeito que vocês olham para a minha história hoje, vocês olham e falam, cara, ela é corajosa. Eu não conseguiria passar por aquilo que ela passou. Vocês não estão entendendo o que eu estou querendo falar? Muitas vezes a percepção do que nós temos a respeito de nós é depreciativo. A gente não olha para a gente com respeito. E a gente precisa se respeitar. A gente precisa se amar. A gente precisa olhar para a gente e falar, cara, eu consigo viver isso. Eu posso viver isso, por mais difícil que seja. Então, é por isso que eu falei, gente, isso é muito legal, assim, porque às vezes a gente tem a impressão, a sensação de que a gente nunca está bem o suficiente. A gente nunca está capaz o suficiente. Mas é o processo. Você vai chegar lá. Eu queria só a gente já vai finalizar, eu queria falar sobre um personagem na Bíblia, que é Elias. E a gente vai falar um pouquinho da jornada de Elias. Bom, se vocês quiserem ler depois, a história de Elias está no livro de 1 Reis, dos capítulos 17 para até o 19, 20 por ali. Mas o que eu quero falar aqui? Pensemos no ciclo, ok? Elias aparece no capítulo 17. E ali, quando ele aparece, ele já aparece de cara na jornada dele, enfrentando o rei Acabe. E aí ele passa por várias coisas, ele enfrenta o rei e foge, vai para um outro lugar, e Deus chega para ele e fala assim, olha, fica aqui, porque eu vou te alimentar, eu vou trazer comida, vou mandar os corvos trazerem comida, blá. E aí ele fica ali um tempo, num riacho. Quando esse riacho seca, Deus fala para ele, olha, vai lá para outra cidade, porque lá você vai ter alguém que vai falar com você. E aí ele chega nessa cidade, ele chega na casa da mulher, ele fala com ela, para quem conhece a história toda. Ou não, ele chega para a mulher e fala, olha, faz um bolo para mim. E ela fala, olha, se eu fizer um bolo para você, eu vou morrer, eu e meu filho, porque o que eu tenho aqui é o suficiente para ele, pra gente, e a gente vai morrer. Ele vira para ela e fala assim, olha, o azeite da sua botija não vai faltar, e nem o azeite, nem a farinha vão acabar, até que venha a providência do Senhor. E ali acontece, realmente multiplica a botija, o azeite da botija, aquilo tudo, e ele sai daquele momento e ele vai para outro lugar. Quando ele volta, ele fica sabendo que o filho dela morreu, ele vai lá, ora por ele, ressuscita. Ele sai dali, encontra Acabe, enfrenta Acabe, acontece um monte de coisa. Ele começa a orar e cai fogo do céu. Gente, acontece um monte de coisas que, assim, são sobrenaturais a gente olhar. E aí, depois que ele matou lá os profetas da rainha, a rainha fica sabendo do que aconteceu e vira para ele e fala assim, eu vou mandar te matar. E, assim, na cabeça da gente, quando a gente lê, a gente pensa assim, ele fez isso tudo. Mas ele foge, com medo. E eu parei para pensar, eu falei, não é que a gente é assim? A gente vê Deus fazendo um monte de coisa na vida da gente. A gente vê Deus fazendo trocentas coisas, milagre, providência, não sei o quê. Alguém vem te dar um negócio, você recebe uma palavra, você sai fortalecida de um relacionamento que acabou. Um monte de coisa, mas a gente olha para trás e fala, Deus, eu quero morrer. Porque Elias fala isso para Deus, me leva, porque olha, eu perto dos meus antepassados, fiquei pensando, a gente sempre se compara também, né? É engraçado isso. Mas, Tata, coloca ali, por favor, 1 Reis 19, 4 para frente. Vamos ler um pouquinho? Tá, cadê? Ali na parte final ali, ele fala, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Pode seguir. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma.
Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Ele estava depressivo, gente. Na boa. Quem já passou por tristezas profundas sabe o que é isso? O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Para só um pouquinho. Dá o nome do seu anjo. Sua mãe? Seu marido? Sua melhor amiga? É Deus falando com você? Quem quer ser o anjo? Não é? Vamos nessa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Ok, a gente também entra em cavernas, tá? E a palavra do Senhor veio a ele e disse, né? O que você está fazendo aqui, Elias? Pausa. Eu lembro uma vez o pastor Gabriel falou uma frase que nunca saiu da minha cabeça. Se Deus está te perguntando uma coisa, pode ter certeza que Ele sabe a resposta. Às vezes, quem já fez coaching aqui? Quando você faz o coaching, a primeira coisa que você aprende é que você tem que fazer as perguntas. Porque mais importante que a resposta é a pergunta que você faz. Né? Porque quando vem a pergunta certa, ela... Eu que o diga. Quem estava lá no dia do coaching lembra. Chorei a tarde de sábado todinha. Mas vamos lá. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Só mais um pouquinho. Falando sobre os sentimentos e a história verdadeira. Você dá para perceber que ele jogou a culpa nos outros? De tudo que estava acontecendo? Ele olhou para Deus e falou assim: Deus, é o seguinte, eu sou o único aqui. Eu fiz tudo. Mas eles fizeram isso, eles fizeram aquilo, não sei o que. Então é por isso, por causa deles é que eu estou aqui agora. Quem nunca, né? E o Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa leve. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto. Saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Às vezes, a gente precisa realmente dar de cara com Jesus. De cara mesmo, assim. Para você perceber que tem muitas coisas que Ele faz, que Ele está ali falando: ei, eu estou aqui para te ajudar. Naquele processo, Ele está ali na ajuda. Hello, eu estou aqui. E aí essa parte, né? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso com o Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os seus profetas à espada. Sou o único que sobrou. Agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Lembra que a gente voltou no círculo ali, no ciclo? Que a gente estava voltando para o local original? Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matar... Pode passar esse. Tá. No entanto, fiz sobrar 7.000 de Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Por que eu escolhi essa passagem? Porque a gente vê ali claramente o ciclo e a jornada do herói. Então, ele sai daquele processo, ele passa por todo aquele desafio e Deus fala: olha, tem uma nova jornada para você. Vamos começar tudo de novo. E a minha pergunta para vocês:
de novo, qual que é a sua jornada? O que você está cruzando agora? Ou qual foi o último desafio que você lembra de ter cruzado, que você falou, eu não vou dar conta de sair daqui, e você conseguiu sair? A gente precisa trazer, Lamentações fala que a gente precisa trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Se você sempre olhar para o seu passado, para a sua história, com a lembrança do fracasso, com a lembrança da derrota, você não vai conseguir sair dali. Porque a sua referência não te traz esperança. Mas quando você olha para a história de outra pessoa, quando você olha para a sua própria história e você consegue perceber como você saiu dali, isso te dá esperança, porque foi você quem viveu. Porque foi você quem conseguiu. Deus estava contigo ali e você, como no meu caso lá, que realmente eu não andava com Deus e eu não sabia, hoje eu tenho certeza absoluta que era a mão dele junto comigo. Você sabe como passar por aquilo, você sabe como transitar daquilo, sabe, cruzar aquela linha. E coloca só o último, Tata, por favor. É uma frase da Chris Kane, que ela fala, uma mudança na sua postura significa uma mudança na sua perspectiva. Só para dar um exemplo mais claro. Quando você está andando aqui na rua, você vê o carro de um tamanho. Se você está lá em cima do prédio, o tamanho desse carro é completamente diferente, não é? Dentro da gente, nas nossas emoções, se a gente permanecer no mesmo lugar que a gente está, a nossa perspectiva vai ser sempre a mesma. As nossas verdades vão ser sempre as mesmas. Se a gente não se dispuser a dar o passo para fora da caixa, dar um passo para fora da caverna, a gente vai viver sempre dentro da mesma forma. Alguém aqui já assistiu o desenho Os Croods? Ele é desenho para criança, mas é para adulto, tá? É bem interessante. Eu assisti recente e é muito legal. Fala um pouco da caverna, assim, mas eles chegam no momento em que, cara, tu não tem mais o que fazer, a caverna não existe mais. E quando a gente está nesse processo, tem uma hora que você olha, você fala, eu não consigo passar, eu não consigo voltar, mas eu também não consigo ir. Então você tem duas opções. E a gente muitas vezes fica presa nessa zona de conforto. E você pode dar o nome da sua zona de conforto, o nome que você quiser. Tem gente que dá o nome da zona de conforto do relacionamento, do peso, do fato de querer ou não filhos, de um casamento, enfim, dê o nome que você quiser. Cada um sabe aonde é que está o seu ponto de crise. Mas a gente tem sempre que lembrar que você e que nós somos mais fortes do que a gente pensa. Essa frase tem que estar na cabeça da gente todos os dias quando a gente está vivenciando esse desafio. Eu sou mais forte do que eu penso. Porque o que me fortalece não é a força do meu braço. O que me fortalece é o Deus que está em mim. É o Espírito Santo que habita em mim. Vocês entendem isso? É essa força que a gente sabe que a gente tem, mas a gente não sabe de onde ela vem. Você só sabe que ela está ali, que se você respira fundo, você fala, eu posso. Eu posso viver isso. Eu posso passar por isso. Eu consigo. Hoje é mais um dia. É mais um dia. É mais um dia. E é mais um dia. Até que você consiga passar por isso. E você olha para trás e você, já foi. Entendeu? E, para finalizar, aproxime-se de Deus. Aproxime-se de Deus. Cadê só o último slide, Tata? Reescreva a sua história. Qual é a sua história? Como que você conta a sua história pela perspectiva de um super-herói? Você é a super-heroína da sua história. É você quem faz, é você quem trilha, é você que vai vencer a Kryptonita, é você quem vai vencer os bandidos, os inimigos, os outros mundos, é você quem vai vencer. Reescreva a sua história. É isso. Valeu. A gente vai ter um momento de perguntas. A gente vai fazer um workshop, né? Porque a gente vai se juntar. Eu queria que vocês se juntassem em grupos de 5, 6. Vai ter cada uma de nós com essas camisetas lindas que a gente mandou fazer. Gente, ficou lindo, não ficou? E a gente vai conversar um pouquinho. A
E eu quero dizer que essas perguntas podem ser muito desafiadoras. Vocês podem ficar muito constrangidas. Mas o que a gente falou aqui no começo da gente reconhecer os sentimentos, tá? Então, se você tiver coragem, se você quiser se abrir, acho que agora é um momento legal. Se você quiser chorar, pode chorar. Se você quiser não falar nada, também pode não falar nada. Você é livre para poder passar por isso, ok? Então vamos lá? A gente vai ter mais...